traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Oi, amados, graça e paz. Esse é o nosso programa Expressando Sua Fé de todos os sábados. E o tema que vamos abordar hoje, queridos, é o caminho de um relacionamento com Deus. E para abordar esse tema, convidamos uma pessoa muito querida, que é a pastora Vanessa. Oi, pastora Vanessa, graça e paz, querida, seja bem-vinda. Graça e paz, tudo bem? Que bom estar aqui com você. Tudo bem. Hoje nós vamos então falar sobre o caminho de um relacionamento com Deus. Então, assim, não tem como falar sobre esse tema sem antes falar sobre Mateus 6,6. Não é verdade? Sim. Não tem como. Eles estão muito, muito coligados aí. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Uau! Qual é o caminho então do relacionamento com Deus que esse texto nos mostra, nos indica? Diga aí, pastora Vanessa. O nosso relacionamento com Deus é o nosso secreto, é o nosso momento a sós com Ele. Então, Ele já deixou aqui que a gente entra no nosso quarto e fecha a porta, né? E hoje nós sabemos que o nosso quarto não é só um quarto físico. Nós sabemos que esse lugar secreto é em qualquer lugar onde nós estamos. Então, o Senhor, Ele disponibilizou para nós uma ferramenta, que é a oração em línguas, onde nós podemos entrar no secreto em qualquer lugar. Então, você vai ali desenvolvendo o seu relacionamento com o Senhor e você vai chegar mais profundo na sua intimidade. Uau! E como começar a ir para esse lugar? Porque muitas barreiras, né? É o tempo, sei lá, tem muitas barreiras aí para a gente chegar nesse lugar, né? De estar ali totalmente entregue ali, né? No relacionamento com Deus, né? Nas práticas espirituais. Como chegar nesse lugar? Como romper essas barreiras aí de início? O primeiro passo para a gente romper essas barreiras é quando a gente decide e a gente começa a perseverar e buscar isso. Por exemplo, no meu caso, qual era a minha barreira sobre essa ferramenta, sobre a oração em línguas? Eu não tinha conhecimento dessa ferramenta. Então, assim, quando eu comecei a orar em línguas, havia muitos conflitos na minha mente. É do Senhor, não é? Isso foi para a época dos apóstolos e tal. Então, eu tive que me despir dessa bagagem e falar, não, eu vou perseverar. Se é de Deus, se Deus tem algo mais profundo e está disponível para me desfrutar, eu vou me jogar.
eu vou me lançar nesse rio. Então eu comecei ali com o cronômetro, e aí eu comecei com 5 minutos, que parecia uma eternidade. Doía a boca, e secava a língua, e dava uma agonia, e pensava no prato que estava para lavar, de não sei mais o que tinha que fazer, era milhões de coisas na cabeça, para eu não parar ali naqueles minutos, naqueles 5 minutos e começar a orar. Porque a alma da gente dá um calor, né? A gente começa. Só que quando você vai perseverando, essas barreiras elas vão sendo rompidas. Então é 5, é 10 minutos, daqui a pouco 15, daqui a pouco você já está em 1 hora. E aí você começa a ser mexido, você vai sendo experimentado. Então você vai vendo que realmente funciona. E aí você vai se aprofundando mais. Uau! Nossa carne resiste, ela não quer se render. E eu lembro que você falando sobre a oração em línguas, teve até uma irmã que veio conversar comigo ontem, e ela falou, olha, talvez não seja o meu tempo, eu acredito que Deus não tem isso para mim agora, é para depois. Eu falei, meu amor, o Senhor tem isso agora para você, eu vou me ter isso, mas se o seu coração está fechado para isso, não tá, então ore sobre isso, não tem o que fazer agora, é algo que a pessoa tem que querer, tem que desejar, tem que querer, tem que estar aberto para que o Espírito venha manifestar. Porque não adianta eu só ajoelhar ali e achar que vai acontecer uma mágica e eu vou começar a falar em línguas. Não, mas é algo assim de entrega, né? Como você está falando aí. E vai rompendo, né, aos poucos. Você precisa querer se despir dessa bagagem e crer. Como uma criança, né? Que a palavra de Deus fala que a gente tem que receber tudo com a simplicidade de uma criança. Então, quando você crê, geralmente quando há essas barreiras, é porque há muitas crenças erradas dentro de nós. Então, o conhecimento errado faz com que eu já crie errado. Então, faz com que você creia que aquilo não é para você. É para as pessoas super especiais, né? Super crente, é para o pastor, é para o apóstolo, é para o profeta. Não, é para todo mundo essa ferramenta, está disponível para todos. Deus, ele não tem filhos preferidos, né? Está disponível para todos. Você se entrega a ele o tanto que você quiser. Só que esse conhecimento errado, essa bagagem que a gente adquiriu, faz com que a gente trava, porque o novo, ele traz um medo. Né? Você pode ver quando a gente vai mudar de casa, que a gente arruma aquelas coisas, que está tudo bagunçado nas caixas, aquela desordem, ela traz uma dor, assim, uma incerteza, você fica agoniado para chegar na casa nova, para arrumar, né? Então é assim, é um medo desconhecido, porque a igreja, ela está muito ligada ao conhecimento pelos sentidos, quer sentir, e a oração em língua, não vai te dar nenhum arrepio, nenhum sentimento. Você vai orar com a boca seca, com a língua seca, sem sentir nada, sem ouvir nada, sem nada. Então, assim, aí a alma fala, não está funcionando, não é para mim, não é esse tempo, que eu não estou sentindo, eu não estou vendo nada, entendeu? Uau, você falou algo muito importante aqui, que é a questão de se desconstruir, né? Desconstruir aquilo que foi construído ao longo da nossa vida, né? Aqueles ensinamentos que hoje, com vida no Espírito, a gente tem que se despir daquilo e tem que haver uma certa humildade, né? De entrega, de falar, até aqui eu aprendi assim, mas eu quero entender melhor sobre isso. Eu quero ouvir, eu quero saber como é, porque eu quero ir para esse lugar. Né? É importante a gente saber onde que a gente está e para onde que a gente quer ir, né? Eu estou aqui nesse nível, mas eu quero um nível mais profundo, eu quero conhecer mais, eu quero aprofundar mais, Então, esse querer mais é que o Espírito Santo leva, ele leva, é maravilhoso, né? Então, é um coração humilde, ter um coração ensinável, né? Em todos os níveis que nós vamos passar em Deus, a gente precisa ter esse coração ensinável, ter essa, como você falou, ter essa sensibilidade de que até aqui eu aprendi foi bom, mas sempre vai ter mais, sempre vai ter mais. E se o velho não for, o novo não tem como vir. Você tem uma geladeira velha na sua casa, mas para você vai, essa geladeira não serve mais para mim, eu vou
tirar ela, vou vender, e aí eu vou poder ir na loja e escolher uma nova. Eu não vou ficar com 2 geladeiras, uma que já não está mais servindo, e vou comprar uma nova, deixar a outra lá só ocupando espaço. Então a gente precisa fazer dentro de nós essa arrumação. Entendeu? Tirar, deixar o velho ir. Só que às vezes a gente se apega tanto, né? A gente fica emocionalmente, a gente fica ligado àquilo ali, não, mas eu não quero, mas isso aqui é o certo, entendeu? Querendo raciocinar as coisas de Deus, isso atrapalha o nosso rompimento. Uau, é verdade. E a pessoa que está ali começando a romper, começando com essa prática, né, de ir para o quarto, de buscar a Deus, e às vezes ela está pensando agora, quanto tempo que eu fico ali? Né? Quanto tempo? Porque no início parece uma eternidade, né? 15 minutinhos que você fica ali parece uma eternidade, porque é tudo novo, é tudo diferente. Para romper isso, quanto tempo eu ficaria ali? É bom você se disciplinar, né? Eu não costumo, assim, geralmente quando as pessoas, quando eu falo, não costumo estabelecer, eu conto essa minha experiência, falo, o ideal é que a gente olhe no mínimo, pelo menos 1 hora por dia. Né? Mas se não conseguir essa 1 hora, tenta 15, tenta 20 minutos, mas vá avançando. Mas pega ali o seu cronômetro, algo que você possa estar olhando a hora para você disciplinar a sua alma. Porque como a alma vai ter que calar, a alma vai fazer várias coisas para te tirar desse lugar. Então, até você fortalecer esse espírito, você vai precisar todo dia, a primeira pessoa que você ministra é a sua alma. Você vai ter que pegar a sua alma, igual você pega essa caneta eu vou pegar ela e vou deixar ela aqui. Ela só vai sair daqui de cima da minha Bíblia quando eu tirar. Então, a gente faz isso com a nossa alma. A gente pega a nossa alma e leva ela para o secreto. E agora eu vou deixar ela lá 30 minutos. Ela decalundou, ela fala o que ela quiser, mas eu vou ficar lá orando no espírito. Quando eu cumprir aquele tempo, eu saio do quarto. Uau, colocar disciplina. Porque senão esse começo a gente não tem disciplina, então 5 minutos é um absurdo, demora demais, né? É verdade. E aí você acaba, se você não ter essa disciplina, você vai fugir. Você vai estar sempre fugindo. E aí quando a gente foge, o que acontece? Você vê o outro experimentar, e aí você vai achar que aquilo não funciona para você, porque não é teórico, é prático. Só vai funcionar para quem pratica, né? São práticas espirituais, não são teorias espirituais. Uau. Então a gente precisa ir lá, se lançar no rio, ali, ó, eu quero, é minha vontade. O relacionamento com Deus é por amor, né? Senão ele não teria dado para nós o livre-arbítrio. Então, assim, se a gente quer se relacionar com ele nos deu práticas, como nós podemos chegar mais perto e mais profundo nele. Então, a gente decide e a gente pega a nossa alma como uma criança e nós vamos ensinar ela. Uau! E é muito importante mesmo isso que você está falando aí, de a pessoa que não tem costume, né, disciplina 10 minutinhos ali, de início, né? E aí vai aumentando, como você falou muito bem. Tem que ser. O importante é caminhar, né? Não ficar parada. Verdade. E qual é a diferença? A diferença de uma pessoa que tem relacionamento com Deus, uma pessoa que não tem, né? Que seria uma pessoa espiritual e uma pessoa religiosa, podemos colocar assim, né? Eu gosto muito de falar do que aconteceu comigo, né? Então, assim, eu não conheci o mundo. Então, assim, com 4 anos de idade, eu decidi para a igreja, meus pais não eram crentes, né? Então, antes de conhecer a vida no Espírito, eu congreguei 23 anos em uma mesma igreja. E só saí de lá por causa dessa direção do Senhor, que eu precisava desse algo mais que Deus tinha lá para me desfrutar. Eu falei, não, agora é hora de eu partir. Mas o que eu percebi? Que o meu relacionamento com Deus era uma coisa rasa, entendeu? Deus era para mim, não é o que é hoje para mim. Deus hoje para mim, ele é um pai. Hoje eu tenho intimidade para falar com Deus a qualquer hora, de qualquer forma. E antes eu achava que eu tinha que chegar para Deus. Hoje eu pensei mal de alguém. Eu não posso orar, entendeu? Eu não posso orar hoje.
hoje eu não estou bem. E eu achava que tinha que falar palavras bonitas, ficar lá não sei quanto hora, grandioso, poderoso, exaltado, entendeu? E quando acontecia alguma circunstância na minha vida, eu via que eu não tinha aquela intimidade para resistir, aquilo me abalava muito, entendeu? E o que eu percebi depois que eu comecei a orar, depois a minha alma ela foi calando. Então eu fui tendo a certeza, muitas coisas foram desconstruídas. Antes eu achava que Deus era esse carrasco, que qualquer coisa Deus ia punir a gente. Antes eu acreditava que Deus mandava um acidente, que Deus mandava uma doença, sabe? Eu queria dessa forma. Hoje eu vi que não. Hoje eu percebi que não. Hoje eu sei que Deus é amor, que a natureza dele é amor. Então quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente quer se tornar parecido com ele. Então a gente vai querendo deixar aquelas práticas. Você se envolve tanto com ele, a palavra, você vai meditando na palavra, a palavra vai te corrigindo, ela vai te falando como você deve se comportar. Porque eu li a palavra, sabe? Eu tinha um discurso para tudo. E quando eu comecei a orar, a primeira coisa que parece que o Senhor foi que eu fiquei burra. Eu li a palavra e não entendia mais nada. Então eu entendi que aquele momento foi um momento de desconstrução. Tudo que eu estava ali com as minhas... Eram opiniões. O Senhor falou para mim, não, você não tem revelação, você tem opinião sobre as coisas. Uau. E eu quero desconstruir isso. Então o Senhor, ele começou a desconstruir. Eu já lia, não entendia nada, mas eu continuei perseverando. Né? Vou meditar até que o Senhor revele. Então hoje eu tenho um outro entendimento. Hoje eu não vou mais para a igreja. Hoje eu não vou mais para o relacionamento com Deus, para a minha intimidade com Deus, falar com Deus, porque eu quero um carro, porque eu quero uma casa, porque quero ser abençoada. Não corro mais atrás de bênção. Eu sei que Ele é o meu Pai, que me ama, e que eu já estou abençoada com toda sorte de bênçãos. Então muita coisa mudou. Eu me livrei da ansiedade, da síndrome do pânico. Então assim, eu comecei a ter uma qualidade de vida melhor. Coisas que me incomodavam, traumas que o Senhor mostrou que eu tinha, não me incomoda mais. Foi tratando cada coisa a seu tempo. Tem coisas que ainda estão no processo, né? Mas você vai ser fascinado. Tudo que tá ruim vai vir para fora. Isso é uma coisa que às vezes choca no início, quando você começa a orar. Quando você achava que você era bom. Eu sou cristão e sou de Jesus, beleza e tal, eu sou ótimo. Aí você começa a orar em línguas e o Senhor começa a mostrar que você não era bom e nem ótimo. Né? Ele começa a mostrar que você era parento, que você era falso, que você ainda tinha problema com mentira, com várias deficiências de caráter. Cada um, tô falando no geral, mas cada um ele vai pegar em uma coisa. Aí você fala, nossa, eu tenho raiva, tenho rancor, tenho mágoa. Tem. E ele começa a fazer o quê? Porque ele quer mexer na raiz, para que você seja realmente livre. Não é uma maquiagem, né? Fica, Mirtes, eu te amo. Mentira, não, cara. Então não é isso. Deus ele vai levar você a conviver com a pessoa, seja a pessoa fácil ou a pessoa difícil. Se a Vanessa é difícil de lidar e a Mirtes está orando, o Senhor vai ensinar a Mirtes me amar. E ela não, mesmo com os meus defeitos, não vai mudar quem Mirtes é. Porque a Mirtes, ela sabe da identidade dela. Então isso muda. Quando a gente sabe qual é a nossa identidade, o defeito do outro não vai incomodar a gente. Você fica com o seu defeito e eu vou te amar. E eu sei qual é a sua debilidade. E eu vou seguir. Entendeu? Uau! É assim, tremendo, né? Meu Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa, por exemplo, que não frequenta nenhuma denominação, e aí essa pessoa quer conhecer, tem essa sede, como que ela faz, né, para ter esse relacionamento com Deus? Ela deve procurar um pastor, ela deve procurar uma denominação, uma igreja para ela. O que ela vai fazer de início? O único meio de nós, né, chegarmos a Deus é através de Jesus. Então, em qualquer lugar que a pessoa esteja, se ela decidir agora, né, eu quero Jesus, ela vai abrir a boca dela e vai confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Fala, Pai, eu quero esse relacionamento.
eu quero me achegar a Deus, né? E a partir daí ela vai haver esse novo nascimento, que é o nascimento do Espírito dela em Deus. Então ela pode desenvolver na casa dela todas essas práticas espirituais. Porém, o Senhor, Ele quer que a gente congregue, para que a gente seja ajustado, mas o próprio Senhor precisa direcionar a pessoa para o lugar. A minha preocupação hoje com os que nascem de novo é que eles não sejam enganados. É que eles sejam levados para esse lugar da intimidade, do relacionamento com Deus, onde eles saibam quem é o Pai e quem é eles. O que Deus tem para nós, quais são os nossos direitos, né, como filhos do Pai. Então, a minha preocupação é essa. Porque, às vezes, a pessoa quer Deus, mas ela pode ir para um lugar e ela receber muitas regras, muitas coisas, mas não se achegar ao Senhor. E ficar lá, né, cumprindo regras, como se fosse um clube, visitando, passeando, fazendo mil e uma coisa, menos desenvolvendo o que é mais importante, que é o relacionamento com Deus. Uau, isso é muito interessante, porque é a partir do relacionamento com Deus, independente, né, como você falou aí, é a partir do relacionamento com Deus que o Espírito Santo começa a guiar essa pessoa, né? Começa a guiar, a mostrar, vai congregar ali, né? Coloca no coração dela aquele desejo de congregar ali ou ali ou ali, o que é importante também. Não é que a gente às vezes fala, a igreja somos nós, não é aquele, né? Não é aquele lugar ali, aquela casa ali, naquele templo ali de tijolos, né? Mas nós somos igreja, e às vezes a pessoa interpreta de que a gente está contra a igreja, e não é bem isso, porque congregar é muito importante, desde que seja guiado pelo Espírito de Deus, desde que eu entenda que igreja, que templo do Espírito Santo somos nós, né? Isso é bem importante de entender. Sim. O congregar, ele é importante porque no congregar nós somos tratados. No congregar nós somos aperfeiçoados. Quando eu estou passando um problema, eu encontro um irmão que já venceu aquilo que eu estou passando. E ele vai me dar força, vai me dar ânimo. E eu vou ver que eu também posso vencer. E vou encontrar outros que estão precisando daquilo que eu já passei, daquilo que eu já venci, e eu vou ajudando. Então, ferro com ferro, ele vai se afiando. Então, o crescimento ali, ligado, né? A Bíblia fala que o corpo de Cristo é ligado pelo auxílio de todas as juntas. Então, quando cada um desenvolve a sua função, o corpo de Cristo funciona. Sim, e nós como membros vamos também edificando um ao outro, né? Maravilhoso, maravilhoso. E o que mudou a sua vida a partir do seu relacionamento com Deus? Você já falou um pouco aí sobre isso, mas teria mais alguma coisa a dizer sobre isso? O que você, assim, gritantemente, que você viu na sua vida que mudou a partir desse relacionamento que você começou a ir para o quarto, começou a buscar? O que mudou, assim, por dentro? E depois por fora, né? A primeira coisa assim, que mudou foi eu entender como funcionavam as minhas emoções, né? Eu descobri que eu tinha as emoções desajustadas, eu tinha problema de insônia, que eu já tinha mais de 8 anos que eu não dormia, sabe? Várias noites sem dormir, eu deitava assim, eu sentia vontade de dormir, mas era como se o olho secasse, sabe? Aí chegou a tomar remédio? Cheguei a tomar remédio para depressão e tal. A minha mente, ela era acelerada. Então, eu deitava e eu pensava, amanhã eu vou trabalhar. E amanhã vai ter tal coisa no trabalho. E eu vou levar o menino na escola. E eu vou fazer isso. Só que isso era para amanhã. Não era para hoje. Então, mas eu não conseguia desligar esse pensamento. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu percebi foi isso. Que quando eu comecei a orar, de repente eu começava a dormir. Então eu fui começando a dormir. Então aquela ansiedade que eu tinha, aqueles ataques de pânico de acordar à noite com falta de ar, aquela coisa, sabe? Foi passando, aquilo foi passando. Aí o Senhor foi me mostrando que tinha traumas de infância, raiz de rejeição, essas coisas, e foi me ensinando a lidar com aquilo. Então o Senhor foi me mostrando, teve um dia que ele me disse assim: você não está só, você nunca esteve só.
e você nunca estará só. Uau. Então eu parei para pensar em várias situações assim da minha vida, eu falei, realmente. Então aquilo é algo muito, isso ficou muito forte dentro de mim, porque a partir daquele dia eu percebi que o Senhor, que Ele estava comigo, que eu não estava mais sozinha, que eu poderia pedir ajuda a Ele. Antes eu não achava que Deus podia ajudar a gente assim nas mínimas coisas, sabe? Então hoje não, hoje eu sei que eu falo, tem hora que esses dias eu guardei acho que foi uma revista, né? E eu não achava essa revista. Eu falei, ai Deus, me ajuda, onde foi que eu coloquei essa revista? Então, passou um tempo assim, eu ouvi aquilo dentro de mim, tá em tal lugar, derrubaram embaixo da cama. E aí eu falei, olha para mim debaixo da cama, pedi para minha filha, ela estava lá. Então assim, você vai vendo Deus, como as coisas é simples e a gente complica, como Ele quer participar da nossa vida, como Ele quer nos ajudar. Então você está ali conversando com o Senhor, ouvindo Ele ministrar, falar com você coisas assim relacionadas à sua vida. Eu mudei minha vida financeira, entendeu? Eu não sabia lidar com finança, sabe? Então assim, o Senhor começou a me ajustar, não é assim. Eu descobri que as coisas que eu comprava antes, assim, eu tinha que comprar um sapato, uma bolsa, um vestido, tudo combinando, sabe? Comprava coisas que nem usava. Chegou um dia que o Senhor mandou dar tudo. E eu dei e fiquei sem nada. Mas eu fui tratar aquilo. Hoje, eu nunca mais, depois que eu dei essas bolsas, eu nunca mais comprei bolsa. Porque eu sempre ganho. Mas eu não tenho mais essa compulsão. Mas eu achava que eu tinha que ir todo domingo com uma roupa nova para a igreja, sabe? E hoje não, hoje eu sei que eu sou importante, eu me saí, tudo isso foi saindo. E eu vi o que era mais importante, que era a minha vida com Ele, era estar com Ele. Então todas as outras coisas, elas foram perdendo a importância para mim. Entendeu? Não é que você não vai se arrumar, não é que você não vai comprar uma roupa, mas eu saí com compulsão, entendeu? Uau! E é muito interessante é um universo, né, espiritual. É um universo muito, muito, muito profundo, muito grande, muito maravilhoso, né? Esse universo espiritual em Deus, no Espírito. E a gente, cada vez que a gente vai se entregando, como a gente falou no início, né? Vai se entregando nas práticas espirituais, mais mergulhando a gente vai. Ai, que coisa linda! E quando você falou assim sobre a questão de que você começou a dormir, né? Uma das coisas que você viu na sua vida é que você começou também a dormir antes você não dormia. Eu ouvi também um pastor de Vida no Espírito mesmo falando sobre isso também, assim, literalmente quando a pessoa está orando, né? E aí ela cai ali e dorme. E ela, nossa, misericórdia, né? Misericórdia, eu estava orando e eu vou dormir. Mas é porque foi necessário. Eu achei muito interessante isso. Foi necessário um descanso. Ele te levou para o descanso. Você estava precisando daquilo, daquele refrigério, e você dormiu, e daí? Então é bem interessante isso aí. O nosso relacionamento com Deus nos faz nos conhecer melhor e até conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. É isso? Sim. Sim. Você entende coisas, na verdade o Senhor, Ele criou cada um de nós com um chamado específico. Esse chamado está lá dentro de nós. Quando nós começamos a nos relacionar com Ele, esse chamado ele é revelado. Só que é sem peso, é sem condenação. Daqui a pouco você está orando, você se vê fazendo aquilo. E aí cai a ficha. Nossa, eu fui chamada a vida toda para fazer isso. Entendeu? Então, assim, é muito simples do que a gente pensava, pelo menos eu, do que eu pensava antes, né? Que eu achava que era título, que era coisa, que tinha que estudar. Não que a gente não tenha que estudar, não que a gente não possa fazer, mas tudo precisa ser direcionado pelo Senhor. Mas o seu chamado, o propósito de Deus para a sua vida, você só vai enxergar a partir do seu relacionamento com Ele. Isso é bem interessante, que aconteceu comigo também, assim, quando eu passei a me entregar mais nas práticas espirituais, a conhecer mais esse lugar secreto com o Pai, eu comecei a me descobrir. Você simplesmente vai para as práticas espirituais, né? Se entrega à intimidade com Deus, deixa o Espírito Santo te guiar, sem pressa, sem ansiedade, sem vontade de ser isso ou aquilo, porque quando a gente começa
a querer ser alguém que a gente não é, vai frustrar lá na frente, vai se machucar por nada. E isso a gente vê aí quantos pastores, quantos missionários, quantas pessoas aí à frente aí que não tem chamado para isso. Não tem chamado para isso. Aí eles estão ali se matando para conseguir passar uma imagem de que eles não são. Né? Às vezes o Senhor tem para eles um empresário, uma empresária, né? Algo diferente, que é uma bênção também, que pode prosperar, que pode ser algo maravilhoso. Mas não, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, eu quero ser um presbítero, eu quero ser... E aí a pessoa vai se matando. E isso aqui nos protege. A intimidade com Deus, né, nos protege. Esse relacionamento com Deus nos protege, porque a gente começa a ouvir a voz do Espírito. Fala, vem por aqui, filha. Vem por aqui. E aí a gente começa a, sem pensar em ministério, pensar só no relacionamento com Ele, só se entregar a Ele. E aí o Espírito Santo começa a ministrar. E aí as pessoas que começam, o Espírito Santo, ele usa as pessoas para confirmar aquilo que Ele nos chamou para ser. As pessoas começam a dizer, pastora Vanessa, eu não sou pastora não, aconteceu comigo, né? Estou falando algo que aconteceu comigo, pastora Mix, e eu falava, pastora Ana me acompanhava, foi ela que nos acompanhou, né? Eu conheci vida no Espírito através dela. E eu falei, pastora Ana, o negócio tá ficando doido aqui, não tô entendendo nada. E ela, só ora em línguas, o Senhor tá fazendo aí algo muito grande. E assim, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto o Senhor fez. Mas não é esforço nosso. O único esforço que nós temos que ter é de permanecer ali, naquele lugar, né? De relacionamento com Deus, de intimidade, das práticas espirituais, só isso. Só isso, mais nada. Não é para correr atrás de nada, não. As bênçãos correm atrás de nós, né? Eita, Jesus. E como permanecer? Eu vou fazer uma pergunta que está bem relacionada a isso que a gente está falando já. Como permanecer nessa intimidade com Deus? É uma decisão, né? Permanecer nessa intimidade é uma decisão. Mas você vai precisar se posicionar. Então, você vai se posicionar na oração, você vai se posicionar na palavra, né? Você precisa meditar na palavra, deixar o Senhor trazer a revelação através da letra, a instrução para você, específico para a sua vida, dia após dia. Então, o Senhor, ele vai trazendo ali as outras práticas, a adoração, ele vai trazendo o louvor. Quando a gente precisa de um momento que eu precisava muito mortificar a minha carne, o Senhor me levou para um tempo de jejum, eu passei 1 ano jejuando, entendeu? Então, assim, mas tudo você é conduzido pelo Senhor, se você decidir perseverar, né? Então, assim, o segredo é você perseverar. Eu não estou com vontade de orar hoje, mas eu oro. Hoje não aconteceram coisas muito boas, mas eu vou orar, eu vou continuar orando. Então você precisa decidir, não importa o que você está vendo, não importa o que você está sentindo, você vai decidir. Nada vai atrapalhar, né? A palavra de Deus já fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Então quando eu decido, nada pode me separar. Então, se eu decido perseverar, orar, estar no meu secreto com o Senhor, né, meditando na palavra, me envolvendo com essas práticas espirituais, aceitando ser desconstruído, então eu vou me manter firme nele. Uau! E há fases também, né? Há fases também que no início tudo é mais difícil, né? Até entender a voz do Espírito, não está acostumado e depois vai se tornando mais fácil, né, de fluir, porque de fato começa a fluir, né, começa a cumprir a palavra que diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas, oh, coisa linda, meu Deus. E aí o que acontece? Tá difícil, não tá fluindo ainda, porque tá no início, não entende ainda a voz do Espírito, mas é como você falou, é ali insistir, né, tá ali firme. E aí depois começa a fluir, no abrir da sua boca o negócio flui, né? Glória a Deus. Também, nós fomos por muito tempo levados a ouvir, só querer ouvir o outro. Parece que Deus só fala através do irmão, de tal. Então você fica muito
acostumado com comida pronta, né? A palavra de Deus é um tesouro, mas é para quem escava esse tesouro. Mas às vezes a gente já fala, não, mas eu posso ligar para a Mirtes, e Mirtes vai orar por mim, e ela vai me dar uma palavra do Senhor que vai me encorajar e tal. Eu não quero ir lá buscar. Mirtes está na atividade dela, está buscando, está avançando, tem uma palavra do Senhor, tem, é bom e é maravilhoso. Só que muitas vezes eu fico naquele lugar onde eu tenho sempre que procurar alguém. Então, no começo, você vai ter muitas vozes, você ainda não discerne a voz, qual é a voz do Senhor, e você tem muita vontade de ficar ouvindo, mas chega tem hora que o Senhor quer que fique só você e Ele, para você saber realmente qual é a voz dEle, qual é o comando. Porque às vezes o Senhor ele dá um comando específico para a gente que ninguém entende. Mas a gente precisa obedecer. Nem a gente entende, mas a gente precisa ir. Aí só depois que você vai ver, né? A gente vê assim, eu falo, quem diria, né, Mirtes, que hoje a gente estaria aqui, né? Nunca foi nosso propósito, nunca gostamos de vídeo. Exatamente. Né? Eu falo, meu Deus, mas aprove, né? Aprove o Senhor nos trazer aqui. Então, assim, a gente não entende, mas a gente precisa obedecer. E o Senhor que vai fluir através de nós aquilo que Ele tem. Exatamente. E nós somos literalmente guiadas pelo Espírito, né? Porque realmente a gente pisa em lugares que a gente nunca imaginou, né? E a gente vai rompendo. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele abandona alguém porque pecou? Ou é a própria pessoa que se afasta de Deus? Eu pequei, então, né, já dá aquela encolhidazinha, estou em pecado, Senhor, o que ele está achando de mim? Ou então é o próprio Espírito Santo que vira as costas para mim e não quer saber. O que acontece? Na verdade, Deus virou as costas para Jesus na cruz para nunca mais virar as costas para nós, né? Aleluia! Nós que quebramos aquela, está numa comunhão com Deus e por causa desses ensinamentos que nós tivemos, a gente faz o contrário. Você errou, qual é o procedimento? É eu me aproximar do certo para que eu seja corrigido. Então não é eu fugir de Deus, é correr para Ele. A solução é correr para Ele. Né? Então, mas muita coisa é pregado sobre castigo, sobre as coisas. Você pecou e agora tá separado de Deus. Então a pessoa ela fala assim, não tem mais jeito para mim. Mas o que o Senhor quer? Ele quer que você se achegue a Ele. Porque se você se sujou, é Ele que vai te limpar novamente. Ele vai te restaurar. E vai chegar um momento que a gente sai da meninice. E aí você já não vai ficar caindo em coisinhas que você... Não que você nunca vai cair mais, porque a gente sabe que aqui nós estamos sujeitos, né? Tem circunstâncias, coisas... Pode acontecer de algum momento a gente se equivocar, achar que uma coisa era de Deus, não era? A gente errar, sim. Mas nós temos o Senhor e Ele está disponível. O Espírito Santo ele fica aqui esperando a gente só pedir ajuda. Para que Ele possa trazer esse consolo, esse bálsamo, nos limpar e restaurar ali aquilo que a nossa comunhão. Eu não consigo falar com Deus, mas Ele quer falar com você. É uma coisa que a gente que cria a barreira, não é Deus. Ele fala, não, o que Deus quer? Eu falo, não, filho, vem cá, você errou, deixa eu curar suas feridas. Porque você vai ficar livre quando você for curado dessa dor, essa coisa que tem dentro da sua alma, que a circunstância ainda encaixa e te faz errar. Eu quero curar a raiz, porque Deus é assim, né? Ele quer curar a raiz, não é superficial. Não é colocar um band-aid e colocar o sapato ali para ficar passando. Não, é curar essa. No dia que você colocar o sapato, não doer mais. Entendeu? Então o socorro é esse, é correr para Ele. Ele está disponível para nós em todo o tempo. E a gente se aproxima dele, a gente fala, pede ajuda a ele, fala, Senhor, eu não consigo vencer essa debilidade. Eu tô assim. Você pode abrir a boca e falar com Deus, eu tô assim, hoje eu passei por essa, por aquela, e derrama o seu coração, e o Senhor, ele vem e te limpa, e te traz um consolo, e te dá uma instrução para você sair daquilo ali. Uau! E é muito interessante, porque a própria Bíblia fala, né, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, quem somos nós é o Espírito Santo para nos ajudar? Se ele virasse as costas para nós, meu Deus, o que seria de nós? Né? Porque a gente não consegue se reerguer sozinhas ou sozinhos, né? Nós não conseguimos. Não temos
né? A nossa justiça própria, ela não tem valor nenhum. Por mais que porque eu pequei, eu menti, eu não vou mentir mais, né? Como foi falado no início, eu não bebo, não fumo, não prostituo, então tá tudo certo. Não. E o relacionamento com Deus, né? Que é o mais importante. Você está ouvindo o Espírito, você está sendo guiado pelo Espírito, você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, ou você está vivendo aqui apenas esperando o arrebatamento, né? Que a gente sabe que não é apenas, glória a Deus pelo arrebatamento, todos nós ansiamos por esse dia, né? Nós queremos estar com o nosso Pai eternamente, glória a Deus. Mas se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem um propósito. E nós vamos viver esse propósito, nós vamos cumprir, apesar de nós. E para isso nós temos quem? O Espírito Santo dentro de nós, né? Espírito Santo nos capacitando, nos ajudando, através dos dons espirituais, né? Nós somos habilitadas pelo Espírito Santo, então nós vamos rompendo na força do Espírito, né? Através do nosso relacionamento com Ele, tudo é Ele, tudo é por Ele, e é nisso, o foco é esse. Não é que eu sou boazinha, não é que eu deixei isso, eu deixei aquilo, sabe? De fazer isso ou aquilo. Mas é porque nós cremos no Senhor, nós cremos na palavra e nós avançamos em fé. E de glória em glória nós somos mais que vencedores, né? Glória a Deus. Minha querida, quer falar mais alguma coisa? Judas 20 fala assim: edificando vós, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando em todo tempo no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para que os levem para a vida eterna. Né? Então, orar em línguas, orar no Espírito, não só edifica a nossa fé, como ela nos conserva, nos mantém no amor de Deus, enquanto nós esperamos o nosso amado noivo vir nos buscar. Não é maravilhoso? Meu Deus, uau! Está ali, firmado nele, nesse lugar. É de lá que vai fluir tudo. Uau, glória a Deus! E o que você tem a dizer para a gente finalizar? O que você tem a dizer para essas pessoas que já estão na igreja já há muitos anos, tem uma sede de algo a mais que às vezes nem entende, né? De que é? Que não tem bebido daquela fonte. O que você tem a dizer para essas pessoas, né, que têm sede de Deus, mas que não alcançou esse lugar ainda nele? Eu tenho a dizer que esse lugar tá disponível para todos. Né? Houve um momento na minha caminhada que eu achei que aquilo estava muito tranquilo, né? Eu estou muito estacionada, então eu me senti, parece que Deus não fala mais, parece que não tem nada mais, eu já vi tudo, e aí eu não tinha esse entendimento das práticas, então mesmo assim, mas eu comecei a orar, pedindo ao Senhor que eu queria algo mais, eu precisava de algo mais. Sabe quando você está com fome e você come uma comida que não te sustenta? Era essa sensação de você comer algo que já não estava mais satisfazendo. Então, eu falei, Senhor, eu preciso de algo mais. E aí, o segredo é você querer buscar. Pode abrir sua boca e pedir ao Senhor na simplicidade de uma criança que você quer algo mais. E crer em tudo que nós falamos aqui está disponível, todas essas práticas são para todos os filhos, não é uma coisa, não é uma doutrina, é a palavra de Deus, é para todos, todos aqueles que recebem, como a simplicidade de uma criança, praticam, então vão poder experimentar coisas extraordinárias, coisas que nunca viram, está lá só esperando a gente, a mesa está posta, né? A gente que não entende. A gente pode sentar na mesa e comer. Hoje, os irmãos que estão aqui nos ouvindo, tenham essa certeza que a mesa está posta. É para mim e é para você. Né? Senta na mesa do Senhor e desfruta de tudo aquilo que Ele tem para você. Uau, é verdade. E aonde você acha? Qual é o endereço das redes sociais? Tem algum para passar? WhatsApp 73-8147-9430. Né? Tem o
o Instagram que vai estar lá, @Nessical. Então, pode mandar mensagem, pode ser que eu não responda na hora por conta do trabalho secular, né? Mas eu sempre dou um jeito de atender todos os irmãos, são várias pessoas que me procuram, então às vezes eu respondo, estou no trabalho, mas eu chego à noite, estou em casa, então marco um horário, né? E aí a gente conversa, ouça a pessoa e a gente compartilha aquilo que o Senhor traz. E aí vamos uns, né, edificando os outros. E é prazeroso, né? Esse trabalho. A gente fala trabalho, mas é fluir, né? É um fluir do Espírito. Maravilhoso. Minha querida, muito obrigada. E eu creio que você vai vir outras vezes aqui com outros temas, né? E a gente tem muito ainda para, né, nos edificar uma outra, aprender mais do Espírito. E é muito bom, muito gratificante te ouvir e, né, ver o quanto o Espírito Santo está fazendo através, né, da tua vida. E glória a Deus, e obrigada, e seja bem-vinda quantas vezes você quiser voltar, tá bom? Amém, amém. Eu agradeço, fiquei muito honrada com o convite, né? Deus é lindo da gente poder compartilhar. Então, assim, eu tenho você no meu coração, muito amor, né? São ligações que a gente não entende, né? Que o Senhor faz. E eu cresci muito, né? Assim, quando eu comecei a te ouvir, né? Eu gosto de ouvir, e isso é maravilhoso. E sempre você vem me incentivando, né? Me coisa, bora, vai falar, vai. Eu queria ficar lá meio quietinho e tal. Mas é assim, né? Um vai ajudando o outro, mas é maravilhoso. Deus é lindo. É um prazer estar aqui. É verdade, é interessante que a gente não é aquela pessoa que está falando todo dia, né? Mas, sabe, eu estou precisando assim de uma administração, ai, cadê a pastora Vanessa? A Vanessa, né? A gente chama Vanessa, e eu me chamo de Mítia, me chama de Vanessa, porque é muito gostoso essa aproximação, como você falou, é o Espírito mesmo que atrai, é o Espírito que une, né? As pessoas que têm que estar juntas, têm que estar unidas pelo propósito, né? Isso é maravilhoso. Meu amor, beijo, muito obrigada, tá? Até a próxima. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.